Bom dia, muito bom dia. Estamos começando Inspire-se desta terça-feira com imagens ao vivo, direto de Torres. Aqui podemos ver a orla gastronômica de Torres, Rio Mampituba. Manhã ensolarada, com temperatura de 23 graus por lá. Que coisa linda começar uma manhã assim. Porto Alegre também registra calor, a temperatura de 25 graus e a tendência é que suba mais. Então, pela tarde vai fazer mais calor ainda. Essa temperatura de maio, né? Que horas está friozinho, horas a gente tem esse calor aí, início de maio, geralmente marcada por essa temperatura, assim, essa oscilação. Muito bom dia! Vem pra cá fazer o Inspire-se comigo, você sabe, nos acompanha pelo canal 520 da Claro TV, 575 da Parabólica Digital Brasileira para todo o país, pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Do YouTube você nos assiste de qualquer lugar do mundo, ainda envia os seus comentários, as suas perguntas. Já quero te pedir para se inscrever lá, se ainda não se inscreveu, também nos acompanhar pela página da Masper TV, pelo site maspertv.com.br. É só indicar aí a câmera do seu celular aqui para o nosso QR Code. Também nos assiste em tempo real, a qualquer horário que você quiser. E hoje nós temos assuntos variados aqui no programa. Vamos falar de um espetáculo que é Histórias Negras para Crianças de todas as cores. Vamos saber todos os detalhes. Também tem a presença do presidente do Grupo Fronte aqui para falar sobre negócios, educação e impacto social. E Ana Hoffman, que traz as novidades ao vivo, direto da Praça da Alfândega, na feira do Dia das Mães. Então, te convido para vir para cá. E quero fazer um agradecimento especial a uma das apoiadoras aqui do Inspire-se, a Orgafisco. Orgafisco, assessoria na área fiscal, contábil e tributária. Há mais de 30 anos atuando no mercado gaúcho e nacional. Credibilidade e segurança para a sua empresa com Orgafisco. Muito obrigada a Orgafisco por apoiar o Inspire-se e conteúdos que passam por aqui, como este que nós vamos ver agora aqui no Inspire-se. E eu tenho aqui como convidado o Tiago Esmeraldino, que vai nos falar sobre as ações do Grupo Fronte. Tiago, bom dia, muito bem-vindo. Bom dia, Andréa. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Prazer estar compartilhando um pouquinho do que é o Grupo Fronte contigo. Prazer recebê-lo. Já iniciando, Tiago, até para que a gente entenda, né, essas ações todas e esses méritos que o grupo recebe também, queria saber um pouco da história do grupo, como ele é composto, como que se deu a história dele, para a gente saber também da atuação. Claro, Andréa. O Grupo Fronte é um grupo jovem, né? Esse grupo foi idealizado pelo nosso querido sempre presidente Paulinho Pérez, idealizador do grupo. Paulinho participava da Federação, né, na época. Criou-se, então, uma divisão jovem dentro da Federação, onde nós temos um carinho e admiração eterna, né? E ao longo dessa divisão jovem que foi sendo criada e foi sendo composta, a gente foi vendo que diversos membros ali sentiam-se muito mais à vontade de estar num ambiente neutro, né? Num ambiente mais com o viés empresarial, com o viés educacional, de conexão e negócio. Então, nós decidimos, né, Paulinho, junto com alguns outros membros ali, a fundar, então, o Grupo Fronte. Isso foi em meados de 2023 para 2024, né? Então, em 2023, nós realizamos, então, a criação do Grupo Fronte, de fato e de direito, né, como uma associação sem fins lucrativos. Dentro do Grupo Fronte, André, nós temos hoje 120 empresários, né? Desses 120 empresários, nós temos 14 mil colaboradores diretos dentro dessas 120 empresas que participam, que são membros do Grupo Fronte. Faturamento superior a 10 bilhões anual entre as empresas do grupo.
E esse grupo, ele só acontece, só vive por causa dos conselheiros que muito nos inspiram, né? Muito conectado ao programa aqui, que é a Maria Helena Johan Peter, né? Fundadora da Parceiro Voluntário, uma entidade que prestou muito auxílio durante 30 anos. A Parceiro Voluntário tá fazendo aniversário em breve aí. Nós temos o Dr. Jorge Gerdau também como conselheiro do grupo, o Anderson Trautmann Cardoso, que é um advogado que foi presidente da Federação, que é membro conselheiro do Fronte. Temos o César Pérez, né, empresário de grande renome aqui, dono das empresas Processor aqui no Rio Grande do Sul. Temos o Sebastião Ventura da Paixão como conselheiros. E agora, né, também como conselheiro do grupo Paulinho Pérez, que foi o idealizador, o primeiro presidente. A gente tem uma gestão no Fronte, uma gestão bianual de 2 anos. Então, Paulinho foi idealizador e primeiro presidente do grupo. Ele vai para o conselho, né, compor o conselho do Fronte, e eu, então, que era vice-presidente, assumo a cadeira de presidente. Então, estou presidente do Fronte, né, pela próxima gestão, até 2028, né? E a partir dali outro presidente, porque a gente tem também no Fronte, a gente desperta muito a questão da liderança. E a liderança, ela não se faz com um único presidente que fica muito tempo na cadeira. Então, a gente entende que renovar a liderança é dar espaço para que as novas pessoas que estão compondo possam participar, né? E com esses nomes aí a gente vê o peso do grupo, né? E com isso, essas ações que vocês fazem, que são muito importantes e impactantes, inclusive vocês acabaram de receber, né, a medalha de mérito Farroupilha, é isso? Isso. Tiago, o que é muito importante, né? Simbolicamente é muito importante para o nosso estado. Perfeito. Com esse núcleo de grandes nomes e conselheiros, tanto os conselheiros também como membros muito relevantes na nossa economia, aumenta a nossa responsabilidade como grupo, né, André? Então, nós temos uma responsabilidade muito grande de levar o nome do grupo, de cuidar e zelar pelo nome do grupo. E, recentemente, sim, recebemos a medalha de honra do Mérito Farroupilha, a principal honraria entregue pelo Estado do Rio Grande do Sul aos membros e às entidades, né? E isso muito nos orgulha num grupo de 2 a 3 anos, aí, um jovem grupo. Super jovem. Mas nós acabamos sendo desafiados pela própria enchente, né? Então, pelos efeitos climáticos, a gente acabou unindo e integrando muito o grupo, e a partir daí a gente direcionou nossos esforços do grupo muito para as ações sociais nesses 2 primeiros anos, né, André? Então, o Fronte, nós temos 4 pilares muito consolidados no Fronte. Então, um pilar é a conexão e negócio, porque a gente acredita que o empresário, no momento que ele... para tu ter um CNPJ forte, tu tem que ter um CPF forte também. Então, nós acreditamos que fazer negócio é um braço muito importante, então a gente fomenta isso dentro de um dos pilares do grupo. O segundo pilar é o pilar educação. Então, quando a gente consegue trocar entre empresários, um acaba aprendendo muito com o outro. Então, a gente aprende e incentiva muito que esse pilar ele é um dos pilares fundamentais do grupo. Então, imagina a gente estar um final de semana numa imersão do grupo, escutando o Dr. Jorge Gerdau com essa vasta experiência de vida dele. O quanto a gente aprende, o quanto é rico isso para nós, né? Então, a gente incentiva que os empresários ali façam muitas trocas. Temos o pilar educação, o pilar conexão e negócio, temos o pilar RSI, que é a responsabilidade social individual, né? Então, nós, como empresários, como indivíduos, temos uma responsabilidade com a sociedade, e no momento que nós, de alguma forma, recebemos, né, e temos condições de ajudar, a gente não pode se esconder e ficar esperando que o governo, que os municípios, que os entes façam somente a parte deles. Nós, como indivíduos, temos a nossa responsabilidade, né? Então, isso é muito trazido e enraizado no grupo pela Maria Helena Johan Peter, né? Que é a responsabilidade social individual. Essa responsabilidade, ela, além do indivíduo, também é da empresa.
Porque a empresa também está num ecossistema, né? Recentemente a gente fez no grupo um manual de RSI, da Responsabilidade Social Individual, e a gente percebeu que as empresas que têm um viés social, ou seja, que abrem uma janela para ajudar na sociedade, tem instituto, elas vendem mais do que e perduram mais no mercado do que as empresas que não observam isso, né? Então, esse é o terceiro pilar. E o quarto pilar é a expansão e representatividade, né? Um grupo forte, ele tem que estar bem representado e ele tem que estar circulando em todos os meios, né? Então, a gente tem nesse pilar uma representatividade institucional, ou seja, a gente tem que ter membros lá dentro de outras entidades, como a OAB, a Sinduscom, CREA, a CAUDOS, arquitetos, a gente, lá na Fiergues, na Federação, a gente tem que ter membros conectados com a realidade, com outras entidades, para que a gente esteja conectado nesse mercado. Então, são esses os 4 pilares que alicerçam o nosso Grupo Front. Desse projeto, foram as Casas Solidárias, né, Tiago, que rendeu aí o mérito da medalha. Quantas casas foram? Como que foi esse projeto? Então, Andréia, nós começamos esse projeto instigado por um dos membros, né, Paulinho Pérez e eu, em 2023, nas primeiras enchentes que nós tivemos ali no Vale do Taquari, nós automaticamente criamos vaquinha, né, e campanhas para arrecadar, para doar para aquelas famílias primeiramente atingidas lá. Então, nós começamos ali uma mobilização em 2023, em setembro de 2023. Depois nós tivemos uma nova enchente em novembro de 2023. Nesse período, a gente doou mais de 670 itens, entre fogão, mesa, cadeiras, botijão de gás, a mangueirinha do botijão de gás. Então, a gente ajudou as famílias a reconstruírem o lar, começando pela cozinha, porque é ali que tem amor, que tem afeto, que tem carinho. Só que em maio de 2024, a gente tem uma enchente que aquelas casas que nós tínhamos ajudado a reconstruir foram devastadas. Devastadas. Literalmente saíram do mapa bairros inteiros, né? Ali despertou em nós, agora a gente precisa fazer mais. E daí nasce a ideia de criarmos o projeto Casa Solidária, que foi, né, liderado e encabeçado pelo Grupo Front, através do presidente Paulinho, eu como vice-presidente, cuidando muito mais da parte burocrática. E ali a gente lança uma primeira campanha para arrecadar recursos, tanto de membros quanto de empresas externas, para construir as primeiras 10 casas. Construímos as primeiras 10 casas em 40 dias. Nossa! Então, no dia 26 ou 27 de julho de 2024, a gente estava entregando as primeiras 10 casas. Então, o governo não tem a velocidade que a iniciativa privada tem. Então, nós conseguimos esse grande feito. Como eram casas pré-moldadas e compactas, ou seja, era casa de 22 metros, a gente, Paulinho, como é da área de arquitetura, né, fez muito casa-cor. Paulinho disse, Esmeraldino, nós temos que mobiliar essas casas. Vamos fazer um projetinho para entregar a casa mobiliada. Porque imagina uma casa de 22 metros, composta de quarto, banheiro e sala e cozinha conjugado. Se a pessoa leva um sofá de 3 lugares, não ia abrir a porta da geladeira. Sim. Então, a gente fez kitnets completamente mobiliados para que essas famílias pudessem lá morar com dignidade. A gente não fala em doação de casa, tá, André? A gente fala em lar, porque a gente cuidou do jardim, pode ver imagens aí, né? A gente cuidou do paisagismo. É verdade. A gente colocou geladeira duplex dentro das casas. A gente cuidou de cada detalhe para que essas casas fossem recebidas pelas famílias com muito amor. Nessa imagem que a gente está vendo no vídeo, tu pode ver ali que as casas não receberam só números. Olha lá a gente está vendo a casa 12 e a 14. A gente colocou nome nas casas. Então, a gente começou a primeira casa com o nome Amor, e a casa 65 foi Amor, e nenhum dos outros nomes, né, acabaram se repetindo ao longo da jornada das casas. E a gente vê o cuidado mesmo, né, nesses detalhes que você está falando e que a gente consegue observar aí, a gente vê que é realmente um lar, é o cuidado com os detalhes, com
realmente tornar isso uma vivência especial para aquelas pessoas que perderam tudo e que estão recomeçando, né, uma vida. Tinham casos ali, Andréia, de pessoas que tinham 2, 3 casas, tinham uma capacidade financeira, econômica muito boa e perderam as 3 casas durante... Perde casa, perde o negócio também, acaba... Exatamente. Então, a ideia do nome, ela vem da Maria Helena, né? Nós chamamos carinhosamente de Vila Fronte, porque a gente foi construindo em módulos de 10 e 20 casas, por causa da agilidade. Qual que é a localização dessas? Todas elas foram no Vale do Taquari. No Vale do Taquari. Então, tivemos 13 casas em Mussum e as outras 52 casas em Arroio do Meio. Que foram realmente as cidades mais... Que foram as mais devastadas e as que devastadas. estavam mais estruturadas para receber o nosso projeto, porque não adianta a iniciativa privada querer doar e o município não está pronto. Então, a área que nós utilizamos para a construção das casas em Arroio do Meio, a maioria delas, foi objeto de uma desapropriação de uma enchente de 2020, que o Estado, em 2020, ainda não tinha alocado recurso e construído as casas. Então, quando a gente chegou lá em 2024, o terreno estava pronto e a gente pensou, não, então vamos utilizar esse terreno ali. Então, o projeto nasce também da iniciativa privada, mas do acolhimento do município e em poder auxiliar ali, né? E a gente foi juntando muitos parceiros nesse projeto, né, André? Não, maravilhoso a gente ver o poder da iniciativa privada, que muitas empresas, empresários se inspirem realmente nisso, porque a gente sabe o quanto impacta socialmente a vida de tantas pessoas e também sabemos que, infelizmente, o governo não dá conta. Não dá, por muitos motivos, mas não dá conta. Tiago, além dessas casas que foram uma renovação de vida para tantas famílias, e falamos em famílias, impacto absurdo na vida de tanta gente, vocês também continuam, né, claro, com esses projetos e também voltados a hospitais. Eu sei que vocês doaram muitos equipamentos também. Sim, Andréia, eu costumo falar, né, tem uma frase que eu criei que eu acho que ela tem um impacto muito marcante para mim e sempre que eu falo isso acaba reverberando, né? Eu vou compartilhar contigo que é o que a pandemia afastou, né? Então, na pandemia a gente não podia abraçar, não podia beijar, não podia visitar, não podia se despedir de entes queridos que faleceram naquele período de pandemia. E isso nos toca muito, né? A enchente veio para nos unir. Então, a enchente nos trouxe abraço, nos trouxe calor humano, nos trouxe solidariedade, generosidade, e o Rio Grande do Sul foi abraçado. Pelo mundo todo. E pelo mundo todo. Então, o que a pandemia afastou, a enchente nos uniu. E a gente acabou fazendo muitos parceiros, Andréia, porque quando tu conecta com pessoas por uma causa social, tu não te conecta pelo interesse. E tu te conecta pelo coração. É algo maior. É algo muito maior. E quando tu te conecta pelo coração, é para a vida toda. Então, as empresas que acabaram fazendo parte desse grande movimento conosco da construção das casas, tinham alguns recursos, né, destinados para projetos e nos procuraram dizendo, olha, Esmeraldina, eu tenho aqui uma verba que sobrou, onde é que a gente pode melhor alocar? E nós, como grupo, como associação, então, fazemos, né, esse auxílio para fazer o melhor direcionamento do recurso. Então, nós fomos no Hospital de Lajeado, que havia sido atingido, na época, pelas enchentes. Acabou sendo um grande hospital da região, pela estrutura que ele tem. O Hospital de Lajeado, ele é reconhecido no Rio Grande do Sul com uma grande especialidade, que é o atendimento a bebês prematuros, né? Então, ele tem 10 UTIs neonatal e 10 UTIs pediátricas, é um dos maiores da região. E nós procuramos a direção do hospital e perguntamos, olha, como é que a gente pode qualificar melhor o hospital? E eles falaram, olha, Tiago, a gente precisa de um respirador para ajudar essas crianças, né, recém-nascidas que têm uma maior dificuldade de respiração. Nós
precisamos desse equipamento, nós já pedimos lá para o Ministério da Saúde, pedimos para o Estado, não autorizaram, porque é um equipamento que ele faz um upgrade, né? Então, ele melhora a qualidade de vida da UTI. E nós fomos atrás, então, para buscar esse equipamento no mercado. A iniciativa privada ela tem uma agilidade muito maior e também um poder de barganha muito maior. Então, o equipamento que custaria lá 320 mil, a gente conseguiu comprar ele por 180 mil aproximadamente. Então, a gente conseguiu reduzir o custo, comprar o equipamento com uma agilidade maior e entregar ele para qualificar o hospital de Bruno Bor, lá de Lajeado. Depois disso, a gente também conseguiu comprar monitores, né, e destinar para o hospital de Sapucaia do Sul, que durante a enchente acabou também não atingido diretamente, mas a sobrecarga, né, de não ter sido atingido, então ele acabou atendendo uma região toda e também doamos os monitores, aqueles monitores, quando tu chega, o primeiro equipamento que tu tem é te fazer um check-up, tu fica ali sendo monitorada, a gente doou 8 equipamentos para o hospital ali. Tiago, que trabalho lindo de você, só posso dar os parabéns, que muito mais empresas, empresários realmente se voltem para isso, para essas ações. Parabéns mesmo e estenda a todos do grupo, por favor. E muito obrigada. E espero recebê-lo para termos novamente, mais notícias boas para compartilhar aí. Sem dúvida, Andréia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Tu sabe que quando nós começamos o projeto do Front, uma das coisas era não vamos divulgar tanto para não parecer que a gente está ocupando um campo político, né? Mas não, a gente, Paulinho e eu, durante uma viagem para a região do Vale do Taquari, eu provoquei ele, eu falei, a gente tem que fazer isso para inspirar pessoas. Sem dúvidas. E hoje a gente está aqui no Inspire-se, tentando levar essa mensagem para que seja capturada por outros empresários que possam fazer muito mais, ou até mesmo agregar nós, né? Que já estamos liderando aí. É isso Obrigado, aí. Andréia. Parabéns, obrigada. Eu que agradeço. A gente vai para o intervalo, mas quero mostrar aqui para vocês algumas imagens da Praça da Alfândega, que está com a feira do Dia das Mães. Daqui a pouco nós vamos entrar ao vivo com a repórter Ana Hoffman para nos mostrar mais detalhes. É daqui a pouquinho, então, depois do intervalo. Estamos de volta com o Inspire-se ao vivo para todo o país. Agora nós vamos direto para a Praça da Alfândega, porque Ana Hoffman está lá e nos mostra tudo sobre a feira do Dia das Mães da Agricultura Familiar. É isso, Ana? Bom dia! Muito bom dia, Andréia, coisa boa falar contigo. Bom dia a todos que acompanham o Inspire-se. Andréia, pensa numa feira maravilhosa, uma feira bonita, organizada, um dia lindo aqui em Porto Alegre, né? Ensolarado, um friozão entrou nessa semana, mas também já se despediu. Então hoje a máxima de 30 graus, o pessoal já está circulando aqui na feira, que é a 15ª Feira de Economia Solidária Dia das Mães. É uma feira especial para quem está procurando aquele presente do Dia das Mães, que ainda não teve tempo de ir numa loja, está passando aqui pelo centro de Porto Alegre, para na feira, para aqui na banca da Tia D. Tudo bom, Tia D? Tudo. Muito obrigada por nos dar entrevista aqui na Masper TV. Eu queria saber o que tem de especial para o Dia das Mães na tua feira. Aqui, bom, de artesanato tu vê de tudo um pouco, né? Mas deixa eu te mostrar aqui do nosso stand, onde nós somos 10 empreendedoras, né? Então aqui no nosso stand tem de tudo um pouco. Tem o crochê, né? Que é o crochê da Tia D. A gente tem bolsas de vinho. Olha essa bolsa aqui, Andréia. Olha essa bolsa que maravilhosa, que é uma mateira, na verdade, mas também pode ser utilizada de outra forma, né, Dê? Sim, sim. O pessoal usa bastante para praia. Por exemplo, ele é o fundo acrílico, ó, ele é bem resistente, né? Pode usar para o dia a dia, né? Temos também os paninhos de prato pintados à mão, cachepôs, né? Os kitzinhos, toalhinhas bordadas, também ponto cruz, ó.
mais panos de prato ali. Temos alguma coisa de bijuteria também. Acessórios tem bastante aqui, tem chaveiro também, tem até chaveiro já pensando na Copa, Dê? Sim, já chegou o material para a Copa. Ó. Tem os chaveiros, temos brincos, braceletes, alguma coisa de colar ali também. Deixa eu te perguntar, o que tu mais costuma vender nessa época do Dia das Mães? O que é mais procurado aqui pelo pessoal? A gente vende bastante, os cachepôs, assim, né? Daí tem bem mãezona, assim. As mateiras a gente vende bastante. E uma coisa que está saindo bastante é as toalhinhas bordadas com o nome da mãe, né? Tem saído bastante. E tu percebe, Andréia, que o preço super em conta, ou seja, não precisa, muitas vezes a gente fica, tem que comprar um presente para a mãe, mas eu não tenho condição. Às vezes não é condição financeira, é o lembrar. Então, às vezes a pessoa está procurando uma lembrancinha, aqui tem tudo que tu precisa por um precinho que com certeza quem está acompanhando a Masper TV, todo mundo vai ter condição de comprar uma toalhinha, um pano, um brinde, não é? E o diferencial é que é um presente único, né? Uma coisa que a artesã faz e é único. Não vai ter outro igual. Não tem outro igual. Exclusivo. Exatamente. E como que começou essa função toda de bordados, de pintura? Como que isso veio parar na tua vida? Eu tenho duas filhas, né? Uma de 21 e uma de 11 anos. A de 21 anos foi diagnosticada com diabetes há 11 anos. Então eu não pude mais trabalhar fora exatamente para cuidar dela. Então eu tinha que arrumar alguma fonte de renda para poder suprir as minhas necessidades e as dela, né? E aí eu comecei a vender assim, em casa, fazer em casa e vender. E aí do ano passado para cá, que eu iria voltar ao CLT, a minha mais nova foi diagnosticada com autismo e TDAH. Então me trancou de novo, então eu entrei para a economia solidária e agora estou adorando estar aqui. Tu tá feliz? Muito feliz. Realizada porque eu posso cuidar delas. Eu tenho esse tempo para cuidar delas e, ao mesmo tempo, fazer o que eu gosto e ter a minha fonte de renda fazendo o que eu gosto. Viu só que legal, Andréia? É muito mais que uma feira, né? A gente passa aqui despercebido, compra uma coisa ou outra, mas é muito mais que uma feira. São histórias das expositoras e expositores aqui, né? Dê, muito obrigada. Eu vou conhecer uma outra história agora. Muito obrigada. Vamos indo aqui hoje nas imagens comigo, Guilherme Pereira. A gente está chegando agora aqui numa banca, Andréia, é assim, olha, uma covardia isso aqui, uma covardia comigo, contigo, com quem está acompanhando a Masper TV. Dá uma olhadinha nessa quantidade de delícias que tem aqui. Olha, tem cueca virada, tem pão de milho, tem pão integral, tem pão caseiro, tem cuca. Eles me mostraram, enquanto a gente não entrava aqui, que estava em off, uma cuca redonda. Eu quero que o Gui mostre essa cuca, assim, porque é maravilhosa. Olha só que diferente, uma cuca tem doce e salgada. Essa é cuca recheada de linguiça. Eu quero saber se essa cuca está sendo sucesso, porque eu nunca tinha visto cuca redonda. Super sucesso, a gente lançou para a Expo Inter, a gente trouxe para cá agora a de linguiça de torresmo, perfeita, a gente vendeu tudo ontem. Chegou todas novas agora, as redondas eu tenho de linguiça, de torresmo, de uva, chocolate com coco e prestígio. Tá, tu disse que chegou agora, eu vi inclusive descarregando, a minha curiosidade se chegou agora, e eu percebo que ainda elas estão quentinhas, Andréia. Que horas que vocês começaram a produzir? 3 da manhã. 3 horas? 3 horas. Todo dia, esse horário, a gente começa a produzir. 3 horas da manhã. Daí ele produziu e trouxe pra mim. E aí vende tudo no dia? Tudo no dia. Ontem a gente vendeu tudo que tinha. Agora veio de novo. Tomara que seja que nem ontem. Ah, tu disse que vende tudo, mas eu quero saber assim, qual que vende primeiro? O que vende mais, assim? Ai, não tem, é tudo parelho. Ontem a gente vendeu todos os pães de milho não ficou, pão caseiro não ficou, o integral que a gente ficou bem pouquinho. As cucas foram todas, ontem as redondas, que os de lançamento foi as primeiras que a gente vendeu. Adorei essa cuca aqui. Olha, com certeza, só vou mostrar aqui rapidinho também as bolachas. Olha isso aqui, Andréia, é outro presente pro Dia das Mães também, olha só.
Passa ali na banca da Tia D, pega uma lembrancinha, já passa aqui, já pega um cookie de chocolate. Ana. Ou essas bolachas aqui que são super conhecidas e antigas, né? Essas com confete, né? Confete coloridinha do tempo da avó, né? A avó que fazia essas coisas. Tudo feito em casa, como eles mesmos comentaram conosco. E assim, ó, que feira maravilhosa, tá um belo dia pra gente vir ao centro de Porto Alegre, no intervalo do trabalho, quando soltar ou antes de começar, dar uma passada aqui e conhecer. Vou te mostrar bem rapidinho. Aqui tem queijo também, tem outras coisas mais. E aqui a gente vê muitas outras bancas com roupas, enfeites, tapetes, bolsas. Tem de tudo e mais um pouco, Andréia. Depois disso, são essas as informações de hoje. Eu volto contigo aí no estúdio. Muito bom, Ana. Adorei. O pessoal aqui ficou com muita vontade de experimentar essas cucas, hein? Tem que dar uma circulada pela feira, né, Ana? Obrigada, viu? E nós vamos agora para um intervalo. Na volta, nós vamos falar sobre histórias negras para as crianças de todas as cores. É daqui a pouquinho. E voltamos aqui com Inspire-se ao vivo para todo o país, direto dos estúdios Masperê em Porto Alegre, aqui na Carlos Gomes. Neste momento faz 24 graus em Porto Alegre, manhã ensolarada por aqui. Calor, a temperatura vai aumentar ainda durante o dia. E agora nós vamos falar aqui no Inspire-se sobre um espetáculo que é Histórias Negras para crianças de todas as cores. E para isso eu recebo a diretora da peça, a Júlia Ludwig. Júlia, bom dia, que prazer te receber aqui. Bom dia, Andréia, o prazer é todo meu. Muito obrigada por esse espaço, por esse momento. Eu que agradeço para falarmos uma peça tão significativa, tão importante para crianças e que já está, são 10 anos de peça, é isso? Isso. Então, e já, a gente pode dizer que entre, claro, estar em cartaz por alguns momentos, né, por épocas, né? Isso. São 10 anos aí de sucesso da peça, Isso. porque só permanece o que realmente significa, tem significado e qualidade, né? Isso. Estamos aí comemorando, né, nessa temporada de 2 semanas num teatro muito querido aqui de Porto Alegre, que é Álvaro Moreira, e recebendo as crianças assim, com muito amor e uma história bem instigante para contar. Muito bom. Agora, essa temporada estreia agora na sexta-feira, né? Isso, a gente vai estar em cartaz de sexta a domingo, essa semana e a próxima também. Na sexta-feira é às 15 horas e sábado e domingo às 16 horas. Uhum. O que é a peça? Ela é uma adaptação, né? Vamos saber um pouco da história da peça. Nós temos imagens também para mostrar, que a gente, à medida que for falando, a gente vai mostrando aqui. Certo. Para a gente saber a história já do que é Histórias Negras para Crianças de Todas as Cores. Então, Histórias Negras é uma adaptação de uma lenda africana feita pela atriz Dede Ricardo, que é a atriz desse solo, a protagonista, né? Ela também é doutora em educação e ela fez essa dramaturgia e ela é uma excelente contadora de histórias, uma excelente atriz que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Ouso dizer que é uma das melhores, né? Uma querida colega e grande artista mesmo. E ela, com a força da palavra, da narrativa, com também os recursos do teatro, que é a magia ali da luz, da música ao vivo, que com o Ricardo Pavão, ela narra a história da menina Suma, que é uma ancestral dela muito antiga, que vivia na África. E ela se torna uma grande feiticeira, mas para se tornar uma grande feiticeira, ela passa por muitas aventuras e um grande perigo. Assim, ela passa por uma história cheia de peripécias, né? E, por fim, ela se torna uma grande feiticeira e pode ajudar a sua comunidade. Então, a Dede, com a força assim, da sua narrativa, ela traz toda essa história para as crianças de uma forma muito envolvente, assim, muito magnética. Uhum.
E, Júlia, a gente vê que ela está solo, né? Isso. Como que é isso para criança? Porque geralmente nos espetáculos infantis a gente vê muita gente, muito movimento, muita cor, né? E aqui a gente vê ela, claro que tu disse com auxílio de luz, de música, é claro, para o espetáculo, mas estar solo numa peça infantil, como que é essa reação desse público? Então, como eu falei, né, a Dede tem essa grande capacidade de ser uma grande contadora de histórias, né? E ela traz a força da narrativa, da oralidade, da sonoridade e vai contando, né? Aqui, como está mostrando aqui, o vestido dela, por exemplo, se transforma, né? Pode se tornar um oceano. Ela faz diversos personagens. Ela faz a mãe, ela faz o Obaio, que é um temível feiticeiro que aparece na história, né? E é muito interessante como, a partir da força da palavra, da imaginação, ela vai suscitar, ela vai trazer à tona essa história, que é um exercício muito bacana. O teatro, assim, cada vez mais ele se revela uma ferramenta muito poderosa, né, nos tempos que a gente está vivendo, porque a gente está vivendo cada vez mais essa questão digital mais presente para as crianças, né, a questão da tela, da virtualidade, às vezes do isolamento que isso causa, né, e o teatro ele vai na contramão disso tudo, porque teatro é encontro, teatro é físico, teatro é presença, teatro é estar lá, compartilhar com outras pessoas, ver aquela história ao vivo que é só naquele momento. Né? Então, por mais que a gente faça há 10 anos, cada sessão vai ser única e pode ter certeza que a equipe vai estar se desdobrando para fazer uma sessão maravilhosa, né? E ela traz todos esses recursos. A criança vai trabalhar a imaginação, né? Porque ela, a partir da escuta, do ambiente que ela está inserida, a própria experiência de ir ao teatro, né? Que é uma coisa que, às vezes, independente da classe social, muitas crianças não têm. Não tem mais o hábito, né, de ir ao teatro. Então, a própria experiência de sair de casa, de ir para uma sala que vai ficar escura, de ouvir os sinais, de começar, de ouvir as risadas, de dar risada junto, de daqui a pouco temer junto, ficar com aquele medo, né, porque causa isso, e no final relaxar e celebrar. Toda essa experiência, ela é fantástica. E a Dede e o Ricardo em cena fazem uma dupla maravilhosa que, com certeza, as crianças vão embarcar na história. E como é importante isso que você trouxe dos pais, né, incentivarem cada vez mais essas crianças à leitura, ao teatro, né? Levarem seus filhos ao teatro, porque realmente é uma imersão cultural, é um momento de escuta, de atenção, de respeito coletivo ali, né? Então, tem tantos valores intrínsecos que a gente, cada vez mais, nesse mundo conectado, vai se afastando um pouco disso. A gente percebe que hoje até as livrarias estão retomando as suas lojas. A gente teve uma época que fechou a livraria por aí. Exatamente. As pessoas se afastaram do teatro, se afastaram do cinema. E a gente tem que voltar com essa cultura, até para entenderem que muitas vezes, até mesmo dentro do cinema, as pessoas não sabem que aquele é o momento do silêncio. Exatamente. É o momento da atenção, por talvez terem se afastado por muito tempo disso. Exatamente. É um momento de convívio, né, social, é um momento que fica marcado para as crianças, fica marcado para a família, né? Quem vai para uma experiência assim em família vai lembrar disso por muito tempo. Memórias afetivas. Vai ser algo especial, né? E com essa lenda, que é uma lenda africana, ela tem duração de 35 minutos, então é um tempo de atenção legal para a criança, né? Não passa nem falta, a gente entende que é uma justa medida, assim. E que as crianças têm a oportunidade de fazer realmente esse mergulho junto dos seus familiares, de pessoas, né, que vão estar acompanhando. E no Dia das Mães, inclusive, a gente faz um convite a gente vai estar em cena, dia 10 de maio, no domingo, Dia das Mães. Quem quiser fazer um programa especial com seu filho, criar essa memória, a gente vai estar recebendo também com muito carinho as mães e os filhos, inclusive com um desconto especial na bilheteria. É realmente um programa diferente, né, para mãe e filha junto. Acho assim, que cada vez mais a gente deve se voltar
para isso. Queria saber um pouquinho da história da peça, né? Foi quem que adaptou a peça? Então, quem adaptou foi a Dede Ricardo, né, que é a protagonista, e ela vai narrar a história da menina Suma. Ela é uma criança que ela vai entrar numa grande aventura. Ela entra numa floresta encantada e acaba na casa de um grande feiticeiro, temido feiticeiro. E nessa casa ela vai ter que passar por vários aprendizados para adquirir a liberdade e voltar para casa com essa sapiência de se tornar uma grande feiticeira a partir dessa aventura que ela vive, né? Então, a gente também resgata, a partir da narrativa da Dede, essa questão da ancestralidade negra, né? Que é fundadora também do Rio Grande do Sul, do Brasil, né? Então, a Dede vai trazer essas memórias lá do continente africano, dos seus antepassados, trazendo essa aventura e também lembrando essa origem, né, também da nossa população. Júlia, você está há 10 anos com essa peça em cartaz. Como que você vê que esse espetáculo tem contribuído para essa educação mesmo e reflexão sobre essas questões raciais, né? E o que mudou durante esse período? O que tu sente até dessas crianças, né? Desses questionamentos, talvez, que elas tragam, dessas reflexões, enfim, neste período de 10 anos. Sim. Bom, a Dede, ela é doutora também nessa área, né, das relações, da educação, das relações étnico-raciais e professora também, né? Então, uma coisa que acompanha muitas vezes o espetáculo, a gente vai para escolas e depois tem roda de bate-papo, né, com as crianças, com adolescentes. A gente também tem um outro espetáculo que se chama Eu Não Sou Macaco, que é para um público adolescente adulto, né? Então, a partir do espetáculo, essas questões vêm à tona e tem uma mediação da Dede, que é uma artista, pedagoga também, para fazer um debate em torno disso, né? E nós, ao longo desse tempo, nós passamos por muitas situações. Nós passamos pela pandemia, né? Então, que ficou suspensa as atividades, depois a gente voltando aos poucos com o uso de máscara, cheio de, né, cuidados. Depois passamos pelas enchentes. Então, os produtos culturais também vão navegando toda essa complexidade que nós navegamos como sociedade, né? E vamos ficando com essas marcas também. Então, o que a gente vê também como professora em sala de aula de teatro, né? Como tudo isso vai afetando as crianças que daqui a pouco ficaram mais tempo isoladas e o retorno, quando retornam, tem diferenças. E todas essas atividades culturais, essas atividades que buscam diálogo, que depois vão ter uma reflexão. A própria atividade em si, ela dá conta de tudo, mas ela tem todo esse amparo também, né? Como um recurso pedagógico. E a gente entende que é muito benéfico, assim, para os ambientes que a gente passa com todo esse aparato, né? Dentro de todas essas complexidades que nós vivemos, tecnológicas, como já falamos, mas também climáticas, né, de todos os desafios que nós temos vivido ultimamente, né? Exatamente. Durante esse período, a adaptação teve uma adaptação também ou não foi necessária? Não, o que a gente fez foi essa questão depois da pandemia, né? Eu lembro que a gente fez uma apresentação numa escola, na Lomba do Pinheiro, que a gente ainda estava de máscara, as crianças de máscara, a gente fez num espaço ao ar livre, também é uma coisa que a gente tem essa possibilidade, nós fazemos em teatro, que é uma grande oportunidade, né, de ver ele completo, né, dentro dessa magia, mas também fazemos em sala de aulas, em espaços abertos e no caso, por exemplo, da pandemia foi isso, né, a gente tinha que estar sempre em espaços mais arejados, né, então teve essa adaptação. Vamos deixar mais uma vez, então, o convite, né, para quem está nos acompanhando. Lembrando, então, que é este próximo final de semana, que é final de semana já do Dia das Mães. Isso. Convidando as mães, os pais, né, para levarem seus filhos. E no próximo também, Júlia. Isso, então, de 8 a 17 de maio, na Sala Álvaro Moreira, sexta-feira às 15 e sábado e domingo às 16 horas. Os ingressos estão pela plataforma Simpla, também na bilheteria, 1 hora antes, nós já estamos abertos, né,
com toda aquela magia aguardando as famílias aí, as crianças para viver essa história com a gente. A Suma vai mais uma vez viver suas aventuras nesse e no próximo final de semana. E para escolas também, se as escolas tiverem interesse, entrar em contato com vocês. Isso. Escolas, a gente apresenta em escolas. Quem tiver interesse, também é só entrar em contato. Ali tem o Instagram da DED e pelo próprio nome do espetáculo vai achar e a gente vai até a escola, fazem teatros, né? Temos essa possibilidade de jogar muito com essa história. Muito bom. E lembrando o quanto é importante essas questões serem levadas cada vez mais para crianças, porque é a base, é dali que a gente tem que começar mesmo, essa questão da conscientização, de falar cada vez mais, para a gente realmente construir um mundo melhor, né? Isso. Então, tudo começa na infância. Isso, é um público muito querido, muito delicado, que a gente trabalha com toda atenção. Também somos pais, somos mães, somos professores, entendemos bem como é que é a dinâmica das crianças e com certeza temos muito carinho e apreço por esse público. E apesar de ser um espetáculo infantil e que para a gente dar risada, é algo muito sério que a gente leva assim com toda profissionalismo para esse público tão delicado e especial. Bem reflexível, né? Isso. Júlia, muito obrigada. Sucesso para vocês. Obrigada. Tá, então fica aí o convite de uma peça muito importante, reflexiva e lúdica, né? Lúdica, com certeza. É para se isso. divertir. É para se divertir, exatamente. Obrigada, Eu que viu? agradeço. Sucesso para vocês. E nós vamos encerrando por aqui, mas eu quero lembrar que a Feira da Agricultura Familiar, ela fica na Praça da Alfândega até o dia 9 de maio, das 8 da manhã às 7 horas da tarde. A feira em que a Ana entrou viva aqui, mostrou que tem uma gama de expositores aí, com muita diversidade, né? Então, fica o convite aí até o dia 9 de maio, você pode ir até a Praça da Alfândega e conferir a feira. E também eu quero te agradecer hoje, programa de hoje, muito obrigada, te espero amanhã, ao vivo. Amanhã ao vivo, às 10h30 da manhã, com mais um Inspire-se. Lembrando que você pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais e também enviar ali no @AndréaDeVargas suas sugestões, seus comentários, suas informações do que gostaria de ver aqui no programa, de assuntos que gostaria que a gente abordasse aqui. Terminamos então nessa manhã ensolarada de temperatura de 27 graus na Avenida Carlos Gomes aqui e encerramos com imagens da BR-386 em Lajeado. Tenha uma ótima terça-feira, um beijo e até amanhã.